Cumprimento a amada igreja com a paz de Deus nesta noite. Amém. Eu estava ali sentado ali, eu estava vendo ali. Eu falei, eu conheço esse guitarrista aí, me parece com alguém aqui que eu conheço. Aí eu fiz uma comparação entre ele e o Ramon. Ramon e ele e Ramon. Aí eu falei, rapaz, será que é irmão? Aí tirei a conclusão, né? Meu amado, tu não tem como dizer que não é irmão do Ramon, e o Ramon não tem como dizer que tu é um irmão dele. E tá também a sua esposa, a cunhada dele, né? O pai e a mãe aqui do Ramon e da bênção, como é que é o seu nome? Ivaldo. Isaú. Rapaz, eu estou ficando idoso e estou ficando meio moco. Não repara não. Como nós vamos dizer para a igreja, esses nossos visitantes, seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Sinta-se bem em nosso meio. Oh, glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu afirmo, né, o que o Eduardo falou. Se você não gostou, irmão, tire a prova real, volte de novo, que você vai gostar. Se não gostar, volte de novo, insiste, persiste, seja perseverante, que você vai gostar. Amém? Em Jeremias, capítulo 23, bota aí, para ver se é igual o que eu tenho aqui no meu celular, 23, no versículo 28. Eu quero ler até o 30. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo contra os profetas, diz o Senhor, que usam de suas próprias linguagens e dizem, ele disse. Não, só até isso, só. Amém? A igreja pode sentar, glorificando e exaltando o nome daquele que merece toda a honra e toda a glória. Amado, essa é o que aconteceu com o povo de Israel no tempo de Jeremias. E Jeremias teve a incumbência de chamar a atenção desse povo que se encontrava rebeldes, né, contra a palavra do Senhor, adorando outros deuses, principalmente entre parentes Baal. E Deus não estava se agradando com isso, pois Deus, Ele falou, transmitiu através de Moisés e o povo que o Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que tirou aquele povo que estava no cativeiro há 420 anos. E Ele falou que ia tirar com mão forte e poderosa, e tirou. Mas aquele povo, alguns rebeldes, que de alguma maneira o diabo trabalhou em seus corações, em suas mentes, que eles achavam melhor comer aquela comida lá do Egito do que caminhar a uma liberdade ao qual Deus estava proporcionando para eles. Com um pouquinho de água que faltava, Deus fez ali em Mara aquela água ficar potável.
Mais à frente, Deus fez sair água da rocha. Pela segunda vez, Deus tirou a água da rocha, simbolizando a rocha é Cristo, e Cristo é a fonte da água viva, a qual mata a nossa sede e leva para a cidade celestial. Mas o povo não entendia, queriam só com seu coração aquilo que agradava aos seus ouvidos. E aí ele fala: tenham ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei, sonho de homens. Eu estava falando aqui terça-feira sobre essa palavra aqui. Quem é que não tem sonho? Eu até citei a minha esposa, que é uma exímie costureira, costura pra dedéu. É uma estilista que tem que ser reconhecida pela sociedade aqui de Brasília e de Goiânia, né, meu irmão? Aqui de Jeó. Ela tem um sonho. Ela tem um sonho de abrir uma grande ateliê, né? E que pessoas venham admirar o trabalho dela. Eu tenho um sonho também de ter aquele carro caríssimo, né? Que você liga e não sabe se está ligado ou não. Eu entrei num carro desse, o Adonis me fez essa felicidade de me levar lá no carro lá. Eu acho que era o Raval, não sei se era o Raval certo não. Hã? Ou Muda, a Muda. Aí eu entrei dentro do carro, aí te mexi num botão lá, né? Eu falei: ué, como é que liga esse carro? Aí o rapaz que orienta veio aqui e falou: o carro já está ligado. Eu falei: como é que é? Já está ligado. Eu falei: mas eu não mexi em nada. Mas me parece que ele falou: eu mexi, ou você entra aqui, o carro já liga, um negócio assim. Eu falei: Jesus. Aí eu falei: se eu tivesse mexido nessa marcha aqui, o carro tinha andado e tinha outro mais à frente, mais valioso do que ele. E eu fiquei com medo, né? Mas aquilo passou-se na minha mente um sonho. Ainda bem que depois o meu filho veio falar que uma bateria daquele carro custa 50 mil. Aí o fogo foi logo jogado uma água sobre esse meu sonho, né? Deixa eu ficar com o meu carrinho mesmo, que é melhor. Mas nós temos um sonho, e o sonho é de Deus, que dá para cada um de nós. Mas um sonho que leva o povo de Deus a pecar, a se distanciar da palavra dele, isso não vem de Deus. Um sonho que vai tirar você da presença do Senhor, que vai te enfraquecer, que vai fazer você morrer, isso não vem do Senhor. Ainda diz que vem da parte de Deus. Nós temos visto, através desse aparelho aqui, quantas pessoas se manifestaram em profetas, né? Que vai dizer que Deus fez isso, Deus vai realizar aquilo. Tem uma aí que eu não esqueço, que também a profecia não tem data de validade, né? Mas ela garantiu que um certo dia, que esse ano de o passado de 2025, ia ter 3 noites de trevas. Vocês estão lembrados? Isso para botar pavor, creio eu, para botar pavor, para que a pessoa seja conhecida, que quanto mais like que ela receber, uma certa quantidade de dinheiro ela vai receber. Mas não está falando aquilo que Deus mandou. Está falando aquilo que vai massagear o seu ego e que vai massagear o ego de muitas pessoas. Não estão falando, mas a verdade. Não estão falando que Jesus Cristo está para voltar e está para levar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sem mácula, sem sujeira, sem engano, sem mentira, sem falsidade. Não estou falando mais. Acho que foi hoje ou ontem, eu estava conversando com a Nasa estava falando que tem uma cantora aí, que ela estava cantando uma música até bonita, e um certo pastor de uma certa igreja, um presidente, tirou o microfone da mão dela. Eu falei: mas por quê? Porque ela está falando a verdade? Porque
aquela letra diz que os profetas, os pregadores não estão falando mais de Jesus Cristo, que a palavra, a verdade, e que Jesus Cristo vai vir voltar, Ele está próximo a vir buscar a sua noiva. Aonde nós estamos chegando, irmão, com nossos sonhos, com a nossa individualidade, para que o povo venha ceder algum benefício da sua prosperidade para a igreja. A igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para trazer, reunir, para nós aqui ouvir a palavra doce e gostosa que vem do céu, para os nossos corações, para a nossa alma. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentira e que são só profeta de engano do seu próprio coração? Nós temos que rever muitas coisas que daqui de cima vai para baixo. Nós temos a função de trazer a palavra limpa, filtrada, que vem do céu, através do Espírito Santo, para que a igreja seja edificada. Não para massagear o ego de cada um. Não, irmão, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui recebendo uma proposta que Deus nos deu, que não é de certa forma, não é de qualquer forma que nós entramos no céu. Tem um requisito para que nós possamos entrar. Eu tenho um exemplo que no ônibus, nós não conseguimos entrar 2 ao mesmo tempo na roleta. Tem que ser 1 por 1. Não tem jeito. 1 por 1. Agora, para entrar na porta do ônibus, ou para sair na porta do ônibus, ou do trem, ou do metrô, rapaz, vai a dileira, né? Eu, quando estava lá no Rio de Janeiro, que eu pegava aqueles trens daquela época de 79, 78, meu irmão, quando o trem parava, ficava todo mundo, né? Quando abria, era mesmo uma estourada de boi, né, meu irmão? Olha, acho que era meio segundo, aqueles bancos daquele vagão, estava tudo preenchido. E às vezes você entrava e já era. Já era. Tu tem que focar num lugar, é aquele. Mesmo que te empurre para lá, te empurre para cá, mas tem que focar aquele e é ali que tu vai sentar. Assim era, né? Mas, e hoje, está desse jeito, está pior ainda, irmão. Não precisa nem mais empurrar, não. Hoje você vai tranquilamente, entra no trem, né? A porta leva. Já te levando. E antigamente era entre o vagão, entre a estação e o trem, tinha um vagão, um espaço, um vão bem largo. Muita gente caiu ali já, sabe? Muita gente caiu. É a mesma coisa o que está acontecendo hoje. Muita gente estão alvoroçada e estão caindo nesse vão que vai levar diretamente ao inferno. Não quer ter calma, não quer ter paz. Anacanta lá sube cala baixede ralamanás. Não estão levando mais a palavra de Deus a sério. Estão brincando com a palavra do meu Senhor. Mas há um acerto de conta para aqueles que estão brincando com a minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Estou breve a recolher aqueles que brincam, aqueles que estão de falsidade, aqueles que estão se prostituindo, aqueles que estão se embriagando. Eu vou recolher, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, está chegando aquele grande dia ao qual nós estaremos com o Senhor para todo sempre, no abrir e fechar de olho, estaremos com Cristo aí nos ares. Esse dia não está longe.
não brinque com a palavra do Senhor, que você esteja aqui de corpo, alma e espírito, ouvindo esta palavra, não esteja só com a tua carcaça, porque Deus está te contemplando neste momento. Irmãos, ao entrar naquela porta, no primeiro passo aqui para dentro, guarda o teu pé. Oh, Deus maravilhoso. Deus tem grande coisa para nós. Grande coisa para nós. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e enganos, né? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome. Você já reparou que às vezes, não é, na campanha de prosperidade, ó, tem até um leme, né, Neme, que bota 3 barraquinhas. Aí está lá o cara, a oração, né? Aí a consagração, aqui tem 3, consagração tem uns 5, mas aqui na prosperidade tem uns 80, né? Perde vista. Aí tem um cabo aqui, eita, olha lá, irmão, olha lá, eu estou vendo um anjo aqui com a mão cheia de presente, e vem trazendo um monte de chave, e olha, é casas, é casa, é carro também, é carro, é casa, é lancha. Você está pedindo ele está te trazendo aqui agora. Irmãos, olha só que maravilha que Deus está trazendo, está distribuindo na tua mão aí. Pega, irmão, presta atenção, pega. Foi Jesus, que negócio é esse? Eu nunca vi isso. Olha que eu ando jejuando, olha, orando. Isso na época que eu fazia, subia monte, eu não vejo nada. E esse caba vê, Jesus, quem está errado aí? Sou eu ou ele? Será que ele está falando? Será que ele está vendo mesmo essas coisas? Eu falei, olha, Jesus, eu não quero perder a minha bênção não, tá? Eu vou deixar essa crítica de lado. Põe em mim o capacete da salvação, para que as setas, os dados inflamados do inferno não entre na minha mente, para que eu não fique pensando nessas coisas do profeta. Eu não sei, ele tem uma unção, um contato com o Senhor, que possa ser verdade, né? Mas isso, irmão, isso aí nos traz, né, que nós vivemos para o materialismo, não estamos vivendo no espiritualismo, porque o Senhor não lhe prometeu nada de fortuna, de riqueza aqui. Quer riqueza? Vai trabalhar, vai estudar, que aí você consegue ajuntar. Se for também muito gastão, se pegar o cartão, né, negão? Fazer como eu, né? Vai ficar com o cartão estourado. Aí vou fazer campanha para que Deus venha me restaurar a minha conta bancária. Irmão, não vai, irmão. Não vai. Agora, se você tiver, Senhor, eu preciso me achegar mais a Ti. Eu preciso sentir a Tua presença. Eu preciso, meu Pai querido, de um toque do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, e dobrar o teu joelho, se humilhar perante o Senhor da glória. Ele vai te ouvir, e no momento certo, Ele vai te encher, varão, Ele vai te encher, varoa, porque é para a glória dEle, e não para a glória do homem, como aqui os profetas estavam fazendo. Glória a Deus, pelo seu sonho, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram
do meu nome por causa de Baal. Isso foi uma questão muito dura, muito cruel, naquele tempo para Jeremias. Por ele falar a verdade, ele caiu num poço de lama e ali ficou. Ele foi pendurado numa gaiola, na frente da entrada da cidade, para todo mundo ver o que acontece com aqueles que batem de frente com os profetas de Baal, botando medo, botando pavor sobre nós. E nós estamos sofrendo aqui agora sob influência negativa de uma pessoa que está botando medo sobre uma população de 200 mil pessoas ou mais, porque não estão mais crendo naquele que tirou Israel da escravidão. Estão crendo mais nesses profetas sem vergonha, mentirosos, que querem só usurpar o que a igreja tem. Lemos mais a Bíblia, chegamos mais a Deus, nos aproximamos mais a Deus. Olha como é tão difícil você pegar a Bíblia e ler. Eu estava lendo lá em casa, que eu tenho um propósito com o Senhor, mas olha, me deu um sono tão gostoso, eu deixei tudo lá e fui lá para a cama e dormi. Aí fiquei lá na cama, rolando para cá, não dormi, só para tirar a minha atenção da Bíblia. É isso que o inimigo faz. A potestade do mal, uma das influências que ele tem é essa: tirar você do convívio da palavra, botar engano na cabeça do crente, botar desânimo, botar sonho, porque se você conhecer a verdade vai nos libertar deste mundo que nós vivemos, do acomodismo que nós estamos tendo. Precisamos tomar mais atento. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. O fogo, ele dá calor, ele queima, ele ilumina, ele purifica. Nós temos aí um exemplo, quando você pega o ouro bruto, você mexe ali com mercúrio, bota com mercúrio e queima ele. Toda a escória, a sujeira sai e ele fica limpo. Mesma coisa a prata, com um certo grau de quentura, ela também purifica e deixa a prata novinha, sem escória nenhuma. Assim é a palavra do Senhor, e ela clareia nós, ela tira as vendas do nosso olho, como tinha Paulo. Paulo era um exímio homem que amava a palavra de Deus, mas só de um jeito muito religioso. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, Deus mostrou para ele que a sua religiosidade não valia nada, mas é a fé que nos mantém vivo, é a fé que nos mantém vivo, é a fé que nos mantém forte, vigorante, porque a nossa fé é que nos mantém crendo lá vertical, e aqui nós mandamos para o horizontal, que é para a igreja crer o que Deus está falando, o que Deus quer comunicar com a igreja. Ele clareia as palavras.
E o martelo que esmiuça a penha ou a pedra é a palavra. Que aquele que tem um coração duro, Deus está falando com aquela pessoa, mas aquela pessoa está achando que é coisa da minha cabeça, que nada, não é isso não. Deus está falando, vá, ore, busque, cante, vai lá visitar aquela pessoa. Não, isso é coisa da minha cabeça. Tem um testemunho que um certo jovem aceitou a Jesus e ele queria ser usado por Deus. E ele chorava na presença do Senhor, lia a Bíblia, ia para o monte, cantava, não faltava os cultos, e Deus nada ali no silêncio. Ele ficou assim meio desanimado. Um certo dia, ele saiu do culto, e Deus falou com ele, vai até lugar tal. Mas Senhor, esse lugar é perigoso, o que eu vou fazer lá? Vai até lá. E ele no caminho, ele encontrou, Deus falou, ele encontrou com um supermercado, Deus falou, entra. Ele entrou, pegou o carrinho, faz uma compra aí, ele fez uma compra lá, foi no carro, vai em frente. E ele foi entrando em cada viela, cada coisa perigosa, né? E ele cada vez mais com medo. Será que é o Senhor mesmo? Eu vou voltar, Deus, continue. Enfim, ele chegou e falou, a última casa daquela rua é igual aqui embaixo. Não é aqui embaixo. A rua morre justamente aqui nessa direção aqui. Aí ele chegou e bateu palma lá. Quando ele bateu palma, aí ele viu umas correrias para lá e para cá. E aí a mulher saiu junto com o esposo. Quando viu ele, aí ela voltou lá para dentro e ele foi a receber a pessoa. E ele no coração dele falou, mas que pessoa mal educada, rapaz. Eu vim aqui deixar uma compra, ela olha para minha cara e entra. E aí ele chega e fala, olha, meu senhor, Deus mandou que eu viesse aqui deixar isso. Ele caiu de joelho. Oh, meu Senhor da glória, muito obrigado. A minha esposa e eu estávamos orando aqui agora nesse momento, porque não temos nada para dar para o nosso bebê. E justamente quando nós falamos amém, o Senhor chegou e bateu aqui, e nós ficamos em dúvida o que seria. E quando ela viu o Senhor, ela tinha a convicção, a certeza que Deus tinha ouvido as suas orações. E ela já entrou lá para a cozinha, botou água no fogo para fazer a alimentação. E ele, quando ouviu aquilo, ele ficou ali decepcionado por estar julgando a pessoa precipitadamente. E ele deixou ali aquela compra, ainda puxou do dinheiro que ele tinha da carteira e deu tudo para aquela pessoa. Deus ouve as suas orações. A pessoa vão dizer que não, mas Deus ouve em qualquer época, em qualquer momento da circunstância da sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está ouvindo. Deus vai restaurar aquilo que o diabo tirou de você. Ele vai restaurar, vai te dar em dobro, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, dê um amém aí para esse Deus Todo-Poderoso, aleluia. Deus esmiuça o coração daquele homem duro, porque a palavra é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela vai até as juntas e medulas, e ela é apta para discernir o pensamento e o desejo do coração. Deus ainda age no meio dos crentes.
Deus quer fazer maravilha no meio dos crentes, assim como Ele fez lá no Egito, mostrou o poder dele, desbancou todos aqueles deuses, e aquele povo saiu vitoriosos. Quando passava Israel, passava pela cidade, o povo temia. Mas hoje, de acordo com certos profetas que sonham sonho de homens, não como de José, mas de homens, faz a igreja desacreditar nesse Deus Todo-Poderoso. Igreja, não desacredite nesse Deus. Ele te escolheu. A cada um de nós aqui foi escolhido a dedo. Entre outros bilhões de pessoas no mundo, Ele te escolheu, igreja. Tenha isso no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Você não é pouca coisa, não. Eu era um lixo, eu era uma escória, mas graças a Deus, Ele usou a sua palavra, esmiuçou meu coração, e a escória que tinha como o ouro e a prata, Ele me deixou limpo. Tem até vez que eu passo assim na rua, o pessoal diz: você é crente, né? Eu sou, sim. Tem alguma coisa diferente de você? Eu falei: eu sei, é o Espírito Santo que está sobre mim. Mas como é gostoso! É gostoso. Então você tem que fazer a diferença entre o ímpio e o crente. Lá no Rio de Janeiro, nós moramos numa casa ali, onde é mais ou menos um ângulo de 90 graus. Então lá em cima, nós fizemos um muro de arrimo assim, um L, né? É assim. Aqui é da vizinha, aqui é o meu quintal, né? Que eu fiz. Meu pai fez até uma coisa muito bem feita lá. Mas só que o vizinho, aliás o pai, ele fez lá esse muro de arrimo de 30 centímetros, grosso para dedéu. Mas só que ele não deixou o suspiro. Então a chuva que vinha lá de cima, ela não tinha para onde escapar. Ela só ia descendo, descendo. E chegou a um certo ponto que ela estourou, bagunçou a casa nossa lá no Rio. Quase que as minhas duas irmãs ficaram com medo, mas graças a Deus, Deus segurou e só afetou só o banheiro. E aquele muro, aquele barranco, irmão, está para desmoronar. Mas só que eu falei para Glória, Glória, agora você orou uma vez para Deus, que Deus permitiu que as duas servas dele passassem essa vergonha, porque só foi o nosso quintal. E você vai ver Deus trabalhando nesse negócio. E aí você, o pessoal ímpio que debochou da gente aqui, eles vão ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Já caiu chuva lá, não caiu um pouco do barranco que está para desmoronar. Só olha que tem casa lá em cima. Nós estamos preocupados porque tem vida lá em cima, mas nós temos a certeza, eu tenho a convicção que meu Deus está segurando aquela barreira lá em cima para não desmoronar, até a hora que nós tiver condições de fazer o muro de arrimo igual uma escadinha, para que ele venha proteger aquele lugar. Então nós estamos fazendo a diferença, sim. Você pensa que não está fazendo a diferença? Está fazendo a diferença, sim. As pessoas estão vendo você no seu andar, com o seu problema que você está carregando, mas você está na igreja louvando e engrandecendo aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. E aquele que está para te buscar um dia aqui. Não esmoreça, não volte atrás nem pare, continue na tua labuta, continue no teu
não olhe nem para a esquerda nem para a direita, somente para o autor e consumador de vossa fé. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu nessa noite. Nós vamos ouvir de novo